do Daniel Rodrigues. Eu gosto bastante das palestras dele, palestras de motivação. O vídeo é bem curtinho, são 9 minutos de vídeo. Então, eu vou apresentar para vocês, não sei se o áudio vai sair legal. Deixa só eu melhorar aqui meu áudio. Vocês estão me ouvindo? Está dando para me ouvir tranquilamente? Tá bom o áudio? Ok. Uhum. Tá ótimo. Então, deixa eu apresentar aqui. Vai abrir. Você sabe que o gato, ele é muito mais inteligente do que o cachorro. Só que o gato é preguiçoso. Você já viu um gato acordar de manhã cedo? Ele acorda lá pelas 10 da manhã. Você já viu a preguiça que o gato tem para acordar? O gato leva meia hora para se acordar, de vez não. Ele começa assim, miau, miau, miau. Ele leva mais meia hora se limpando. O gato, ele não tem alegria, ele é inteligentíssimo, mas ele não vibra, ele não tem alegria com a tua chegada. Aliás, o gato nem gosta de você, ele gosta da casa que ele mora. Faça uma experiência para ver como o gato não se alegra com a tua chegada, normalmente. Faça uma experiência, chega um dia em casa, gato, ihu, gato, cheguei, gato, ihu, gato, cheguei. Olha a atitude do gato, olha a atitude do gato. O gato não vibra, o gato é inteligentíssimo, mas ele pensa só nele. Pense comigo, por que será que ele tem 7 vidas? Porque ele nunca defendeu ninguém. O gato não defende nem a casa que ele mora. Você já ouviu falar em algum lugar do mundo de algum gato que tenha sido morto por ladrão? Não tem. Não tem porque o gato é esperto. Quando ele vê o ladrão, isso aqui eu vou cair fora. E ele volta umas 3 horas depois. Claro, porque ele calcula a hora do assalto. Ele dá uma margem de segurança. E ele volta depois com a maior cara de pau. Como se não soubesse de nada. Tá aquela bagunça que o ladrão deixou, o gato... Não vai me dizer que roubaram. O gato só pensa nele. O gato, quando quer ganhar um carinho de você, ele começa a criar um clima para você dar um carinho para ele sem ele pedir. Ele começa mais ou menos assim, a criar o clima. Sem você perceber, ele passa o rabinho nas tuas pernas. Quando você se dá conta, ele está no teu colo, sem pedir. O gato é fantástico. O gato é inteligentíssimo. Só que ele não vibra, não participa, não acredita. Você sabe qual é o mal do Brasil? Está cheio de gato. No Brasil nós temos pessoas extraordinárias, que são pessoas inteligentíssimas, mas não vibram, não acreditam, não participam. São pessoas apáticas. O que nós precisamos no Brasil e no mundo são pessoas motivadas, tipo o cachorro. O cachorro é o melhor exemplo do mundo de motivação. O cachorro, toda casa que tem cachorro, você sabe, ele está lá, ele é o primeiro a aparecer. O cachorro, ele dá a vida pela casa que ele mora. Aliás, ele é o primeiro a morrer. Quando vem um ladrão, já leva um tiro na boca. O cachorro dá a vida. Olha a atitude do cachorro e a atitude do gato. Olha o que é um funcionário gato com atitude de gato e olha o que é um funcionário com atitude de cachorro.
Um funcionário com atitude de cachorro, quando alguém fala mal da empresa dele, ele diz assim, não, que é isso? Eu conheço minha empresa, que é isso? Por que você está falando mal? Se houve algum problema, eu vou verificar, mas é minha empresa, você não pode falar mal, eu conheço minha empresa é extraordinária, eu vou resolver o que houve, deixa comigo, vou ver o que houve, vou lhe dar a resposta. É a minha empresa! Ele defende. Funcionário gato, quando alguém fala mal da empresa dele, ele já começa a se coçar. Ele começa o senhor sabe que já ouvi falar também. E ele acrescenta, e dá, tem mais isso, mais isso, mais isso. O cachorro é fantástico, o cachorro defende. E o cachorro nunca cansa, já notaram? Não, ele tem uma motivação fantástica. O cachorro, você pode, por exemplo, brincar com ele, jogar um pedaço de pau para ele buscar, ele vai 50 vezes e volta. Ele tem uma motivação fantástica. O cachorro, mesmo amarrado, ele não perde o pique. O cachorro, mesmo na corrente, ele está lá. A corrente simboliza as normas do governo, o nome da tua empresa, que você não pode fugir, mas mesmo assim você tem que ter motivação. O cachorro, ele nos ensina até como atender um cliente. Se você chegar em casa bem vestido, o cachorro vai te atender. Se você chegar em casa mal vestido, o cachorro também vai te atender. O cachorro te ama do jeito que você é. Se você chegar em casa cheio do dinheiro, o cachorro te recebe. Se você chegar em casa com pouco dinheiro, o cachorro também te recebe. Se você chegar de mau humor, o cachorro te recebe. Se você chegar de bom humor, o cachorro também te recebe. O cachorro te ama como você é. Se você chegar são, o cachorro te ama. Se você chegar bêbado, ele lambe a tua boca. Olha como a gente pode aprender. Olha como a gente pode aprender com o cachorro. Vai ter cliente que vai chegar bem vestido, você tem que atender bem. Mas vai ter cliente mal vestido, você também precisa atender bem. Vai ter cliente cheio de dinheiro para você atender. Mas vai ter cliente com pouco dinheiro para você também tem que atender. Vai ter cliente sorrindo para você atender. Mas vai ter cliente de mau humor, você também tem que atender. Vai ter cliente são e vai ter cliente que bebeu. E você precisa saber atender. Mas o que o cachorro tem de fantástico, que o gato não tem, é a capacidade de perdão. Esse aí é o grande diferencial, a capacidade de perdão. O gato não perdoa. Se você dá um tapa no gato, normalmente o gato se afasta de você. O cachorro não. O cachorro você pode xingar, ofender, gritar, ele sempre te perdoa. E aí que está o segredo da excelência. Nós precisamos aprender a perdoar, porque as pessoas que perdoam, elas conseguem ir além da excelência. Aí está o segredo da excelência, o perdão. Porque vai ter cliente que vai ser estúpido contigo. Vai ter pessoas que não vão te respeitar. E você precisa perdoar e dar a volta por cima. É difícil? Lógico que é difícil. Mas por isso você precisa desenvolver. Por isso você precisa ser melhor. Porque as pessoas que conseguem perdoar, elas vão além da excelência. E esse perdão não é humano. Por isso você precisa acreditar em Deus. Porque é um perdão divino. Humanamente é impossível às vezes perdoar. O cachorro perdoa naturalmente. Quem tem cachorro? Levanta a mão. Quem tem cachorro? É assim que funciona? Sim ou não? Gilmar, eu gostaria de fazer uma brincadeira, Gilmar, para mostrar o que é o cachorro, o que é o gato. Posso fazer contigo, Gilmar? Pessoal, o Gilmar vai me ajudar a mostrar para vocês o que é o cachorro, o que é o gato. Você tem cachorro e gato, não é isso? Gilmar, suponha que você chega em casa às 4 da manhã. Você está chegando em casa às 4 da manhã porque você foi na formatura da filha do presidente da República. Eu te dou esse exemplo para você imaginar a roupa que você comprou para ir na formatura da filha do presidente da República. E o Gilmar está chegando em casa às 4 da manhã e está chovendo, Gilmar. Quando o Gilmar chega na esquina da rua que você mora, o cachorro já escuta o barulho do carro do Gilmar. Gilmar, se você viesse a pé, ele também conheceria o teu jeito de andar. Olha o que é conhecer o cliente. Pense nisso como no marketing do relacionamento. Entre milhares de automóveis, o cachorro conhece o carro do Gilmar. Entre milhões e milhões de pessoas, o cachorro conhece o jeito do Gilmar andar. Olha o que é conhecer o cliente. E o que o cachorro faz? Às 4 da manhã, na chuva, no frio, ele sai da casinha dele quentinha para receber quem? O Gilmar. Quando você abrir o portão e vai voltar para o carro, Gilmar, o Gilmar escuta o barulho do cachorro correndo. E o cachorro está tão contente, Gilmar, que ele esqueceu que está chovendo. E ele pisou na lama. E aí o Gilmar olha para o cachorro. Olha para a roupa novinha que ele comprou. Olha para o cachorro. Olha para a roupa. O que ele diz para o cachorro? Sai! O cachorro pensa que é com o gato que você está gritando.
Agora vamos pensar um pouquinho no gato. Esquece um pouquinho do teu cachorro, vamos pensar no gato. Olha a atitude diferente. Gilmar, são 4 da manhã, chuva, frio. Você pode ter certeza absoluta que o teu gato não está na rua. O teu gato está dormindo, Gilmar. E se bobear, está dormindo na tua cama. Agora olha a atitude do gato. Você acha que o gato acorda às 4 da manhã, na chuva, no frio, para vir na janela espiar seu Gilmar? Você acha que o gato está preocupado se é um ladrão, se é o Gilmar? O gato não está nem aí. O gato nem acorda. Aliás, o gato só acorda porque o Gilmar está lá com o cachorro. Sai, sai, sai. Porque o cachorro você tem que persistir umas 4 vezes, porque o cachorro persiste. Simboliza que um profissional precisa persistir. O cliente vai dizer, não quero, você precisa persistir. E o cachorro está lá tentando agradar o Gilmar sai, sai. Aí o gato acorda por causa do barulho. Dizem que o gato abre um olho só, que ele é preguiçoso. Ele escuta que o cachorro está levando uma bronca de novo. Diz que o gato se vira de lado, dá uma espreguiçada gostosa, dá uma risadinha e diz, ai, 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 que bom, o puxa-saco se ferrou de novo. Mas olha o que é a capacidade de amar, olha o que é inteligência emocional, olha o que é envolvimento. O Gilmar, por mais que expulse o cachorro sempre acha um jeito de conquistar de novo. Como é o nome do teu cachorro, Gilmar? Átila. Gilmar, vamos fazer uma brincadeira? Faz de conta que sou o Átila. E toda vez que você enxergar o meu rosto, faz de conta que você está vendo o Átila e grita, vai para tua casa, vai para trás. Eu quero mostrar para o pessoal como você expulsando o Átila mesmo assim acha um jeito de conquistar você. Grita, Gilmar. Isso, vai para tua casa. Vai. Mais forte, mais forte. Vai. 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 E ele fica espiando o Gilmar até o Gilmar chamar. É isso que nós temos que aprender, perdoar e fazer uma festa. Porque vai ter dia que você vai sair de madrugada na chuva e no frio e alguém vai ser estúpido contigo. Vai ter dia que você vai fazer o melhor para encantar teu cliente e o cliente vai ser estúpido contigo. Você precisa perdoar e dar a volta por cima. Observe que quando o Gilmar chama o cachorro esquece tudo e faz uma festa. Chama lá o cachorro, Gilmar. Está muito seco, né, Gilmar? Me beija, me beija, me beija, me beija. Se você conseguir ser inteligente como gato e motivado como cachorro, ninguém te segura. E aí, pessoal, o vídeo é ótimo, né? A gente escreveu aqui já no chat, o vídeo é muito bom, né? Mas parece que o áudio estava ruim, estava falhando. É um vídeo muito bom. E aí, o que vocês puderam tirar desse vídeo, dessa mensagem do Daniel Rodrigues? Eu gosto muito das palestras, né, dos vídeos motivacionais dele. Já passei para alguns alunos, né, para alguns adolescentes também, para eles entenderem essa relação, né, essa questão da motivação, que a motivação ela depende da gente, né? Nós temos que nos motivar, né? A motivação ela é um processo que acontece no interior da gente, né? Então a gente precisa estar motivado, né? Então não é um trabalho que vem de fora, é um trabalho interno, tá? Então é um trabalho interno. E aí, o que vocês puderam assim perceber, analisar? Né? Ele faz a comparação ele usa animais para poder comparar, para fazer essa ponte, né? Essa relação entre as pessoas. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui.
E isso é a motivação do cachorro, a inteligência do gato, equilibrar as duas características, exatamente. É o que ele disse no vídeo. Tem pessoas que são extremamente inteligentes, mas não saem do lugar, né? Pessoas altamente inteligentes, mas egoístas, que só pensam, que só olham para si, não saem do lugar. E pessoas que são extremamente motivadas e conseguem dar a volta por cima. Agora, se a gente alia os dois, a inteligência do gato, e todos nós temos essa capacidade, né, de desenvolver a nossa inteligência, nós podemos desenvolver a nossa inteligência. Então, se a gente alia os dois, a inteligência com a motivação, né, pronto. Aí a gente olha para o alto, né? Aí a gente se torna águia mesmo. Tá? Voltando ao nosso primeiro texto da aula, né, da primeira aula, certo? Então, é isso daí. Eu trouxe mais para a gente poder pensar, né, na nossa função, enquanto funcionário público da prefeitura, e também para a gente pensar na nossa relação pessoal em casa, né, na família, né? Entra também a questão do perdão, né? Quantas vezes nós temos que perdoar para poder aprender e para poder superar as dificuldades, né? E o perdão é o que ele diz bem. Ele pontua muito isso no vídeo. O perdão é algo que não depende da gente, porque se depender da nossa humanidade, a gente não perdoa, né? A gente tem essa dificuldade, mas é algo divino, né? É algo realmente de Deus. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. A gente vai ver o slide 4. Então, hoje a gente vai entrar no aspecto gramatical, tá? O assunto é topologia pronominal. Então, são as colocações do pronome em relação ao verbo, tá? No período, na oração. Então, topologia pronominal, existem três formas, né? Existem três modos de colocar esse pronome no período. A cada modo, né, deste, nós temos um nome, tá? Vamos dizer assim, né, uma função. Então, nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise, tá? Então, são os três tipos de colocação pronominal. Então, para cada tipologia, né, existe uma tipologia, aliás, para cada modo de colocação desse pronome. Lembrando vocês que pronomes são pronomes são pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Mas, especificamente, o pronome o, a, o ye, o lhes, tá? O te, a gente usa bastante. Então, quando que nós vamos usar a próclise? Então, eu coloquei lá no início que a próclise é a colocação do pronome antes do verbo, tá? A mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo e a ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. Então, nós temos antes, no meio e depois. Então, uso da próclise. Existem casos em que existem palavras, né, que são assim atrativas, que atraem o pronome para antes do verbo. Então a gente chama isso, né, de colocação atrativa, né? Ou seja, quando nós usamos esses pronomes pensando, né, nas palavras que aparecem no período, vendo, né, aliás, as palavras que aparecem no período e que são palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Então, quais são essas palavras, né, que atraem, que pedem, né, o uso da próclise? Então, quando eu tenho no período,
palavras de sentido negativo. Então, são as negações, tá? O não, o nunca, né? O jamais. Aqui eu coloquei só o não para vocês, como exemplo, né? Eu citei como exemplo o advérbio não. Mas existem outras palavras com valor negativo, né? O jamais, o nunca. Então, um exemplo, né? Você não me mostre jamais, você não me mostre mais essa roupa, tá? Então, o verbo está aqui, o verbo mostrar, o pronome colocado antes dele, não me mostre. Então, esse é um caso de uso de prótese, tá? Ou seja, o advérbio de negação, ele atrai o pronome para antes do verbo. Quando houver, no período, advérbios em geral, tá? Advérbios de lugar, né? Advérbios de tempo, tá? Então, eu trouxe como exemplo aqui, que é um advérbio de lugar. Então, aqui se usa este tipo de roupa, tá? Então, você tem aqui um advérbio de lugar, o pronome, ele vem antes do verbo. Agora, tem uma observação. Se depois desse pronome, normalmente quando a gente, desculpa, depois desse advérbio, normalmente nós não usamos vírgula quando o advérbio ele vem formado somente quando ele se apresenta, né, com uma palavra só. Então, por exemplo, aqui eu tenho só uma palavra. Então, não tem necessidade do uso da vírgula, mas há autores que colocam, que usam. Então, esse uso é facultativo, tá? Então, caso se coloque a vírgula depois de um advérbio, você não usa, nós não podemos, a regra, né, a gramática pede para que não se use a próclise. Por quê? Porque eu tenho aqui um sinal de pontuação. Então, depois de ponto, em seguida ao ponto, a gente não usa o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então, o pronome, ele vai ser colocado depois do verbo. Então, você vai fazer aqui ênfase, não próclise. Mesmo tendo aqui uma palavra atrativa, tá? Então, isso é um caso para se pensar, né? Para que tenha cuidado, né? Então, dê um uso, em seguida, pronome, tá? Quando nós temos também alguns pronomes indefinidos, né? Ninguém, nenhuma, nenhum, tá? Também, o pronome indefinido, ele é uma palavra atrativa. Então, ele vai, né, pedir o pronome, ele vai atrair o pronome antes do verbo. Então, ninguém me contou este fato. Os pronomes demonstrativos também, olha, o aquilo, este, esta, né? Nós vimos na última aula, estudamos esses pronomes demonstrativos, né? Então, aquilo me parecia uma grande falsidade, tá? Então, mesma coisa, ele atrai o pronome para antes do verbo. Então, a gente já tem esses três casos, né? De palavras atrativas, palavras de sentido negativo, advérbios em geral, pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos. Também as conjunções subordinativas e os pronomes relativos atraem, da mesma forma, o pronome antes do verbo. Então, quando você se foi, aqui eu tenho uma conjunção subordinativa temporal, tá? Então, quando você se foi, tudo ficou mais feio. Eu sabia que me chegaria a verdade, tá? Então, esse que também é pronome relativo. Então, ele atrai o pronome para antes do verbo, tá? Um outro caso, nas orações interrogativas, exclamativas ou optativas que exprimem desejo. Quem te ensinou isso? Aqui eu tenho uma oração interrogativa. Então, o pronome também, ele é colocado antes do verbo. Como me dizia coisas lindas? Aqui eu tenho uma oração exclamativa, tá? Então, mesma coisa, pronome antes do verbo.
que a natureza te conserve alegre, tá? Optativa, então eu desejo, né? Normalmente são as orações em que há um desejo, né? Que Deus te conserve, que bons ventos o tragam, né? Então, eu uso também o pronome antes do verbo nesse caso, quando nós tivermos orações interrogativas, exclamativas ou optativas que exprimem desejo. O verbo no gerúndio precedido da preposição em me firmando nesta terra, jamais sairei daqui. Então, eu tenho aqui uma construção, em firmando, né? Aqui nós temos um verbo no gerúndio, firmando, tá? E o em antes, precedendo, né? A preposição que precede o verbo no gerúndio. Então, o pronome também, ele é colocado antes do verbo, em me firmando nesta terra. Pessoal, flexionado, regido de preposição. Eu sou feliz por me amares demais. Então, nós temos aqui, eu sou feliz por, aqui nós temos preposição por, amares. O verbo amar, ele está no infinitivo, tá? Ele é um verbo no infinitivo, porém é um infinitivo flexionado. Eu sou feliz porque por tu me amares, né? Então, amar eu, amares tu. Então, aqui você também tem um outro caso. O pronome ele é colocado antes do verbo, tá? Com essa construção. Vamos lá. Bem, o uso da próprise basicamente esse daqui, tá? São esses casos em que vocês usam, né? Usarão a próprise. Agora, a mesóclise. A mesóclise é bem simples, tá? Só existe uma regra para o uso da mesóclise. Quando, olha aqui, que está dizendo, usa-se a mesóclise exclusivamente com o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. Futuro do presente são os verbos que terminam em "dei", né? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, cantaremos, cantareis, cantarão. Futuro do pretérito, verbos com terminação em "ia". Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Sem impedimento do uso da próprise. Então, quer dizer que se houver palavra com valor atrativo, ou seja, que requer próprise, eu posso usar. Só não posso usar o pronome depois desse verbo, tá? Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nós não podemos colocar o pronome pessoal depois. Então, isso é uma exceção, é uma observação que precisa ser levada a cabo, ou seja, nós temos que prestar atenção nisso, né? Um exemplo, né? Os alunos tratar-me-ão sempre como mereço, tá? De uma forma mais informal, os alunos me tratarão sempre como mereço, também não está errado, tá? Mesmo não havendo, né, uma palavra de valor atrativo, quer dizer, a gramática não traz, né, nenhum elemento aqui que tenha esse valor atrativo, mas o uso antes também não está errado, tá? Aqui nós usamos a mesóclise. Então, como que seria o verbo no futuro? Os alunos tratarão sempre como mereço. Então, o verbo todo é tratarão, tá? Até tirando esse me. O que a gente faz? A gente vai até o infinitivo do verbo tratar, intercala o pronome pessoal, tá? E o restante, a terminação "ão", que essa terminação temporal aqui, modo temporal, número de pessoa, essa terminação você coloca no final, tá? Tratar-me-ia, se for trataria, né? Me trataria, tratar-me-ia, e assim por diante, tá? Mesma coisa, ó, ter-se-iam obtido melhores resultados. Então, o verbo teriam, é o verbo no futuro do pretérito.
Então, como que a gente vai intercalar esse ser? A mesma coisa, você vai até o R, até o infinitivo ter, intercala o pronome e a terminação verbal coloca-se no final. Então, ter-se-iam obtido melhores resultados, tá? E o uso da ênclise. Então, o que é a ênclise? É a colocação pronominal depois do verbo, né? Então, a ênclise, ela será usada sempre que o verbo estiver no começo da oração, tá, gente? Lembrando o seguinte, que no uso, na oralidade, numa linguagem, assim, mais informal, né? Quando a gente usa a linguagem oral, né, de uma forma informal, você se permite que se use, né, o pronome no início de período, tá? Mas aí é uma conversa informal, né? Agora, pela regra gramatical, né, pensando num texto escrito, numa linguagem formal, aí esse uso já não está de acordo com a regra, né? Então, iniciar período com pronome pessoal não se deve, pela regra gramatical. Então, apresentaram-me uma oportunidade de emprego. Dei-me um abraço, tá? Então, informalmente, nós dizemos, né? Me dê um abraço. Tá? Isso é a linguagem informal, ok? Outro caso de uso de ênclise, nas orações interativas. Paulo, então, normalmente nessas orações a gente percebe ali, né, normalmente aparece um vocativo. Então, aqui o vocativo que aparece é o Paulo. Paulo, traga-me o seu estojo, tá? Então, aqui você tem também, né, como justificar pela colocação da vírgula, né? Então, depois de vírgula, você não usa pronome, não se usa pronome pessoal, né? Com o verbo no infinitivo impessoal, não flexionado, precedido da preposição a. Então, o que significa isso? Olha, todos estavam prontos a ajudá-lo. Então, eu tenho aqui a preposição a, todos estavam prontos a quê? A ajudar ele. Esse seria o raciocínio, ajudar ele. Só que como nós usamos, né, o pronome pessoal reto depois do verbo, a gente usa o pronome pessoal livre, e nós temos aqui um verbo no infinitivo, né, ajudar. Então, como que a gente transforma isso daqui? Eu costumo dizer assim, né, você tem o ajudar, você transforma esse L final aqui, do infinitivo em L. Esse L, ele vai ficar junto, ele se agrega com o, que é o pronome pessoal oblíquo, né? Então, ele se une a esse o e vem aqui um acento porque você tem uma palavra oxítona, né? Que termina em a. Então, todos estavam prontos a ajudá-lo, ok? Agora, o pronome oblíquo átono nas locuções verbais, né? A gente sempre tem dúvidas em relação ao uso do pronome quando se tem no período uma locução verbal, né? Então, o que é uma locução verbal? Então, o nome já diz, locução, né? Mais de um verbo, em que aparece o verbo auxiliar, né? E o verbo na forma nominal. Essa forma nominal, verbal, ela é chamada infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, são as três formas nominais do verbo. Tá? Então, o verbo na forma nominal, ele aparece no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Né? Quando a gente tem locuções assim, normalmente existem formas, né? Existem, às vezes, mais de uma maneira de você agregar esse pronome pessoal aqui. Ou ele vem antes do verbo, ou ele vem no meio dessa locução, porém, né? Se pede para que haja o uso do hífen, tá? Que não deixe esse pronome solto aqui entre a locução, né? Então, vamos ver aqui os casos. Olha, sem atração, antes do auxiliar. João te deseja entregar esta lembrança, tá? Então, aqui, o pronome, ele vem antes
tá? Do verbo. João deseja entregar a você, né? A ti, a tu, no caso, esta lembrança. Eu também posso colocar, ó, depois do auxiliar, preferencialmente ligado por isso. O auxiliar aqui é o desejar, tá? João quer entregar. Então, deseja é auxiliar aqui, que não é um verbo na forma nominal, tá? Nesse caso, é uma exceção. João deseja te entregar esta lembrança. Então, aqui eu posso colocar o pronome, ele pode vir depois do auxiliar, porém, olha, prestando atenção que tem que ter um hífen aqui, né? O que acontece na maioria das vezes? As pessoas deixam solto. Então, sem esse hífen, João deseja te entregar. Então, você não sabe se esse T está junto com desejar ou se está junto com entregar, né? Então, fica uma coisa assim, sem saber, né, para onde que o T vai. Agora, depois do principal, também sempre ligado, aqui ele diz, ó, depois do auxiliar, deixa eu voltar aqui na letra B, depois do auxiliar, preferencialmente ligado por isso, preferencialmente, tá? Significa que não é obrigatório, mas eu acho, assim, de bom tom que se coloque o item, tá? Claro, existem escritores que deixam ter, e o T fica, é aquilo que eu disse a vocês, ou ele fica junto com o desejar, ou ele fica junto com entregar, né? João deseja te entregar, parece que ele está mais voltado para o entregar. Se você deixa ele sem o hífen, olha, João deseja te entregar. Então, parece que força mais esse pronome para junto do verbo principal, tá? Agora, depois do principal, sempre ligado por hífen. João deseja enviar-te esta lembrança. Então, tem essas 3 formas de colocar esse pronome. Antes do verbo auxiliar, depois do verbo auxiliar preferencialmente ligado por hífen, ou depois do verbo principal, sempre ligado por hífen. Tá? Então, quando fechou aqui, ele vem ligado por hífen, né? Terminou aqui a locução, coloque-se o hífen. Com atração, então aqui sem atração, agora com atração. O que seria o valor atrativo? São aquelas palavras, né, que nós vimos lá no caso do emprego, né, no caso em que há próclise, né, então são esses casos em que aparecem essas palavras com sentido, com valor atrativo. Então, a primeira que apareceu aqui foi o não, a palavra de valor negativo. João não te deseja entregar esta lembrança. Então, o não, né, como é um valor, é uma palavra de valor negativo, puxa o pronome para antes do verbo. Depois também do principal também eu posso usar. Então, aqui eu tenho 2 casos. Quando a gente tem palavra com valor atrativo, ou eu coloco antes do auxiliar, ou depois do principal. Agora, no meio não vai, tá? Como o caso anterior. Aqui, a gente ainda poderia colocar depois do auxiliar. Agora, aqui não. João não deseja entregar-te essa lembrança. Então, olha, uma regrinha, né? É bem assim para prestar atenção, porque isso daqui depois pode, né? Você pode colocar, então não pode vir esse T aqui no meio, tá? Intercalado. Com verbo no particípio, sem atração. Quais são os casos em que nós podemos usar, em que casos, aliás, podemos usar este pronome? Primeiro, antes do auxiliar. A diretoria me havia informado as mudanças. O verbo auxiliar aqui é o verbo haver, tá? O verbo principal é o informar, tá? O verbo informado, ele está no particípio, a terminação do, né? Então, antes do auxiliar, eu coloco o pronome. A diretoria me havia informado as mudanças. Ou também depois do auxiliar, preferencialmente ligado por hífen. A diretoria havia me informado as mudanças. Agora, com a atração, quando houver valor atrativo, apenas antes do auxiliar. Lembrando que quando nós temos um verbo no particípio, nós não usamos o pronome depois do particípio, tá? Então, é uma regra também. Toda vez que nós temos, né,
palavras, verbos no particípio, não se usa pronome depois dele com isso, tá? Agora, com a atração, apenas antes do auxiliar. A diretoria não me havia informado as mudanças. Então, aqui eu não coloco, quando eu tiver um verbo no particípio, eu não ponho, eu não vou seguir a regra anterior quando o verbo estiver no infinitivo, tá? Bem, pessoal, tem alguma dúvida? É regra. Então, a regra é isso daí, e que a gente tem que pensar, né? Toda vez que for escrever, voltar a essas regras e dar uma olhada, né? Prestar atenção, assim, para seguir, né? Na escrita formal, a regra, tá? Vamos agora para as atividades. Agora, vocês vão fazer essa primeira atividade. Quem for fazendo, pode colocar a resposta no chat, tá? A primeira questão, de pensar aí, tá? A Naila já respondeu, tá? A Naila pode programar. Vou esperar mais um pouquinho. A Naila Valdinei fez a responder. Aqui, na primeira conjugação, né, no primeiro verbo que aparece, nós temos aqui a mesma conjugação, né? João foi ser, a anterior ano mesmo, se também foi ser. Ok, alguém mais coloca outra questão, outra alternativa? Carolina foi ser, o Antônio foi ser. O Antônio apareceu, né, Antônio? Deu guarda-graça aí. Denise colocou a. Engraçado, né? Todo grupo sempre tem um, né, Antônio? Fica marcado, né, para sempre, forever, né? Até ali depois de ver. Tá, então, a gente já pode fazer, né? Então, primeira coisa, pessoal, o que nós temos aqui? Quando. Tá? Então, quando, ele é uma palavra de valor atrativo. Por quê? Lá na gramática, ele é considerado, classificado como uma conjunção subordinativa temporal, tá? Uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, como ele indica ideia de tempo, né, a circunstância de tempo, o pronome ele vai ser colocado antes do verbo. Então, quando lhes entregarem. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Então, quando lhes entregarem as provas, aqui, como nós temos a vírgula, o pronome vai ser posto depois do verbo. Então, quando lhes entregarem as provas, corrijam nas. A resposta correta é a letra E, tá? Corrijam-nas, por que não é corrijam-as? Né? Vamos ver aqui. Então, é interessante, a gente está aqui mesmo justamente para tirar, Valdirene, essas dúvidas, né? E eu acho gostoso isso, porque a gente vai aprendendo, né? A gramática realmente, ela é um bichinho terrível. Quanto mais você estuda, mais você vê que precisa, né, compreender as regras. Aqui você tem isso. Você tem aqui, olha, o verbo terminado em M, corrijam. Então, quando a gente tem essa terminação nasal aqui, com o pronome pessoal
do caso oblíquo, você usa o N, corrijam na, porque é um som nasal, né? Porque você já tem o N mesmo, né? E que já vai trazer esse som para a palavra, para o verbo. Tá? Então, sempre colocar o N quando tiver no final do verbo um som nasal, tá? Então, a resposta letra E. Podemos passar para o outro? Vamos lá. Bem, aqui vocês têm dois exercícios, duas atividades. Então, vocês vão fazer as duas, tá? A segunda e a terceira. Se quiser fazer primeiro a 2, dar a resposta, depois a 3, fiquem à vontade. A 2 está bem fácil. Isso, vamos já fazer a 2, então, né? Porque vocês já estão dando a resposta da 2, é isso mesmo, a 2 é a letra C. Está bem assim, explícito, né? Aqui está pedindo para apontar o erro de colocação pronominal, então a gente não começa período, não se inicia período com pronome, tá? Então, me empreste o lápis, não. Numa linguagem formal, né? Na oralidade, isso é permitido, mas como a gente está estudando, né, a gramática, então a gente segue a gramática, ok? Tá. Então, a 2, a resposta é a C. Aí vamos para 3. A gente já colocou 3 aqui, né? Resposta. Tá, André. Votando, pessoal. Aí, gente, cadê o povo? Isso. Tá. Então, vamos ver a questão 3, né? Eu gosto, assim, de dar um tempo para justamente ver o que vocês pensaram, né, na resposta. Tem muita gente que colocou letra C, né? Então, parece que ficou entre a C e a D. Parece que teve bastante gente que pôs letra C. Muita gente. Primeiro, o que está sendo pedido? Há um erro de colocação chá, o período entre o pronome foi posto de uma forma errônea, é errado. Na letra A, sempre a quis como namorada, o sempre, tá? É um advérbio de tempo. Então, circunstância, a ideia que ele traz é a ideia de tempo. Né? Então, circunstância temporal, sempre a quis. Então, como você tem um advérbio, você vai colocar o pronome antes do verbo. Então, é palavra atrativa. Os soldados não lhe obedeceram às ordens. Aqui também está bem explícito, você tem o advérbio de negação não. O advérbio de negação não é uma palavra atrativa, então ele puxa, né, o pronome antes do verbo. Todos me disseram mesmo, todos, aqui é um pronome indefinido, tá? Então, todos, como pronome indefinido, está lá na regra da primeira slide, né? Então, quando você tem um pronome definido de uma forma geral, eles também vão fazer aqui, né? Vai ser feito aqui a própria, ou seja, você usa o pronome antes do verbo. A última que não está correta, eu recusei a ideia que me apresentaram. Você tem um pronome relativo, né?
recusei a ideia que me apresentaram, a qual me apresentaram. Então, quando você tiver um pronome relativo aqui, o pronome ele vai ser colocado antes do verbo, tá? O que, ele também tem valor de conjunção integrante. Então, o que ele pode ser uma conjunção integrante, quando você tem uma oração subordinada a substantivo, tá? Esse que ele vai ser conjunção integrante, mas nesse caso aqui ele é pronome relativo, ok? Então, recusei a ideia que me apresentaram. Então, me vem aqui antes do verbo. A resposta é a letra D, certo? Tem alguma dúvida? Posso prosseguir, passar para a próxima? Para o número 4? Ok. Então, 4 e 5, também a mesma coisa. Podem fazer primeiro 4, depois a gente passa o 5. Ok. Certo. Então, vamos lá. Isso. A número 4, né? Acho que a grande parte, a maioria acertou. Não quis o rapaz aqui. Primeiro, vamos analisar, né, o enunciado da questão. Então, o oblíquo o coloca-se proclítico antes do verbo nos períodos abaixo, exceto em. Ou seja, tem um caso em que esse pronome não pode ser posto antes do verbo. C, por quê? Na letra C, porque você tem isso, exatamente, por causa da vírgula. Tá? Perfeito. O Antônio já deu a resposta ali. Tá? Então, por causa da vírgula, não se usa. Então, a resposta do número 4 é a letra C. Agora, podem ir para 5. Assim, que a colocação pronominal está correta, tá? Então, só tem uma alternativa correta. E aí, pessoal? Tá, João, pode ver. Conseguiram? Isso, Antônio vai ser. A Cida. Cida, a 4. Você tá na 4, Cida? Isso, a 4 é a C, tá certo. Agora a 5, tá? Bem, vamos lá então, né? Eu acho que ninguém acertou essa 5, hein? Eita, a Carolina salvou a pátria. Só a Carolina pôs a E? Alguém mais falou E?
Aham, né? Agora todo mundo segue, né? Tô brincando, gente, tô brincando. Tá, então, olha, a colocação pronominal está correta em. Então, a correta é a letra E. Aham, tá certo, Valdir. A primeira, o pronome ele vem antes do verbo por causa do não. Então, não me queira mal, pois lhe quero muito bem. Então, aqui você também tem uma conjunção coordenativa, tá? Então, quando você tem conjunção, quando você tem palavra de valor negativo, né? É, o pronome, ele é colocado antes do verbo. A letra B está errada porque está iniciando o período com o pronome. Então, me conte tudo, conte-me tudo, tá? Então, não se inicia. A letra C, por que está errado? Porque eu disse para vocês, né? O casado, ele é um verbo no particípio. Então, depois de particípio, a gente não usa o pronome junto ali com o hífen, né? Então, você pode usar tinha se casado, Mariquinha se tinha casado, ou antes ou aqui, no meio. Então, depois de particípio, você não coloca, você não alia a ele, une a ele um pronome, tá? Então, fica errado. Faria-me um grande favor, não me procurando. Aqui está certo, não me procurando, mas aqui está errado, porque você tem um verbo no futuro do pretérito. Depois do futuro do pretérito, a gente não pode usar pronome. Então, o pronome, como está iniciando o período, você intercala ele aqui, far-me-ia um grande favor. Tá? Fica estranho porque nós não estamos acostumados a usar. A gente não escuta muito, não ouve muito, mais a literatura. Mas o correto é isso daqui, tá? Intercalar o pronome ao verbo aqui, deixando a terminação, né? O final dele por último. Então, par, traço, hífen, me, traço, hífen, ia, par-me-ia, tá? E essa daqui tá correta, porque aqui nós temos, ou você pode usar o lhe antes do verbo auxiliar, não lhe posso dizer que a amo, julgar-me um tolo, aqui está perfeito, ó, tá? Julgaria é um verbo no futuro, né? E você não usa, nós não podemos usar pronome depois de verbo no futuro. Então, ele foi intercalado aqui, aqui você tem uma vírgula, também não poderia trazer ele para antes do verbo. Me julgaria, não poderia ficar, tá? Então, não, aqui você pode usar o lhe antes, não lhe posso dizer que eu amo, lugar nenhum todo. Tem alguma dúvida, pessoal? Podemos passar para a próxima? Tem alguma pergunta aí? Eu estava olhando a explicação, não vi se tem pergunta. Não? Então, vamos para a próxima. 6 e a 7. Podem fazer primeiro a 6, tá? Depois façam a 7. Deixa eu só fazer 2, pode ser? Aí eu dou um pouquinho para eles. Okay? Sim. Bom, perfeito. Então, vamos lá, né? Para a questão 6. Parece que vocês acertaram. A questão 6, isso, tá, isso. Letra B. Então, assinale a alternativa incorreta. Tratando-se de você, ele concordará. O deixei na biblioteca, né? Novamente aqui, iniciando o período com pronome pessoal oblíquo. Então, deixei-o na biblioteca. Essa é a forma correta, tá? As outras alternativas estão corretas. Ele pediu permissão para falar-lhe ou lhe falar.
estaria correto. Vou levar-te ao museu, tá? Ou vou te levar ao museu, também poderia. Cumprimentou a todos, retirando-se em seguida. Esse daqui só pode ser a ênfase, porque você tem vírgula aqui antes. E a questão 7. Assinale a opção em que a próclise do pronome oblíquo é facultativa, ou seja, eu posso, né, segundo a norma culta, tá? Então, essa é a questão 7. Ninguém o convenceu a falar aqui não é facultativo, porque você tem uma palavra de valor atrativo, né? Que é o ninguém, é um pronome indefinido. Quem me levará até a sala de vídeo? Também você tem aqui um caso, que é um período, uma frase interrogativa, um período interrogativo, quando você tiver, né, um enunciado interrogativo, o verbo, o pronome vai ser posto antes do verbo, quando houver uma pergunta. É comum este amigo nos socorrer nas dificuldades. Então, aqui, aqui é facultativo, tá? Por quê? Porque não existe nenhuma palavra de valor atrativo que vá, né, pedir a próclise aqui. Então, eu poderia dizer, é comum este amigo socorrer-nos. O nos, ele pode vir depois do verbo no infinitivo, tá? Ou então, você pode usar aqui a próclise. Por isso que ele é chamado de valor facultativo, né? A próclise do pronome oblíquo, ela é facultativa por causa disso. Não existe palavra de valor atrativo. Porém, é permitido que se use o pronome antes do verbo. A letra D, teve gente que colocou. Vou explicar para vocês. Por que não é letra D? Porque é uma frase exclamativa indicando desejo. A gente chama de frases optativas, né? Deus o abençoe, meu filho. Então, você tem um vocativo. Toda vez que você tiver um vocativo, um verbo no imperativo, Deus o abençoe, né? Desejando alguma coisa. É uma frase que, um período que exprime desejo. Normalmente, ele tem acompanhado não, já vai disponibilizar, Denise, tá? Já vou dar um tempinho para vocês assinarem a lista. Então, desculpa, assinarem a chamada, né? Então, aqui nesse caso, tá certo, tá? Você tem uma frase, né, expressando o desejo. E a letra E, se empenhou na leitura, será recompensado. Aqui o C, ele é colocado antes do verbo, porque você tem uma conjunção condicional. Uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Quer dizer, se empenhou na leitura, será recompensado. Tá? Então, aqui é uma conjunção. Ok? Bem, eu sempre o que abençoei sem o... Entendi. Deus abençoe. É verdade, né? A gente sempre diz, Deus abençoe. Eu também. Na linguagem coloquial, na linguagem informal, a gente acaba deixando esse Deus a abençoe, minha filha, né? Deus abençoe você, minha filha. E a gente fica dessa forma. Pessoal, o Clarindo vai disponibilizar a presença, a chamada, e vocês podem assinar para dar um tempinho, tá? É estranho, Thalita, mas é isso mesmo, porque o C é uma conjunção, tá? Aí, como é uma conjunção, o C, ele puxa, né? Se empenhou na leitura, quer dizer, o pronome é colocado antes do verbo, tá? Então, é uma palavra de valor atrativo. Você vai disponibilizar? Ah, tá. Ok, pessoal, a chamada já está no chat, né? Então, quem tiver mais uma vez, se puder, né? Para ele estar tendo. Não está fazendo? Eu já falei no início, mas pode reforçar. Vou perguntar, alguém está com dificuldade de fazer atividade? Não só para ver se aparece alguém e tal. Se tiver eles têm 3 chances, né? 3, a primeira fase, a segunda fase, e já tem a resposta certa e errada. E eles têm outra tentativa. Na verdade, são mais de 3. Obrigada.
Deixa eu ver aqui. Professora, vai ter outra atividade sem ser aquelas que estão postadas? Então, quem está falando? Eliane? Elaine. Elaine, aquelas que você diz as que estão no Moodle, né? Então, eu não pretendo passar, não, Elaine. Eu pretendo fazer com vocês as que as que eu estou apresentando aqui, tá? Durante a aula. Agora, não sei se vocês queiram. Vocês querem mais atividade? Se quiserem mais atividade, eu disponibilizo para vocês. Se houver mais alguma coisa, será alguns slides, né? Algum slide que eu estou preparando outros slides, até amanhã eu disponibilizo. Aqui tem gente dizendo que é a data do dia 15. Eu vou corrigir. Vou sair um pouquinho da sua tela, tá? Eles vão responder novamente? Não, pode responder normal, eu altero. Pessoal, pode responder normalmente a chamada. Ele altera depois a data, tá? Pode pegar um café, traz tudo. Pode, Thalita. Traz a Pro também. Traz a Pro sem café aqui. Hoje a menina que faz café não veio. O bom de ter aula, dessa aula assim também é isso, né? Fica em casa. Tem gente que já comeu, parece que fruta, né? Tem gente que já comeu fruta. É bom por isso, né? Eles estão respondendo? Sim, estou respondendo tudo isso que eu vou dar para você. Tá. Eles estão pedindo que não. Vamos ver se eu consigo. Tá, então eu vou continuar.
Pessoal, podemos continuar? Deu tempo, né, do cafezinho? Vamos receber o cafezinho aqui, ali. Né, Clarina? É. Nós estamos aqui, ó, você falou de cafezinho, deu vontade, né, gente? Ainda mais falar isso para mineira? Que é crueldade. Tá, mais duas questões, tá? 8 e 9. A gente vai continuar aqui. Questão 8 e questão 9. E aí, alguém já fez a 8? Tá, a Carolina já respondeu, questão 8. A Tatiana respondeu. Tá, João, Inês. Ok, então vamos fazer a 8. O pronome mal colocado, responderam corretamente, é a letra D, tá? Então, a letra D está correta, né? Por que que a letra D? Porque o C, ele é uma conjunção, né? Então, quando você tem conjunção, o pronome é colocado antes do verbo, tá? Então, se me quiserem, então, a letra D está incorreta, certo? Vocês tiverem, eu não sei se vocês imprimiram os slides, né? Pode rabiscar aí, anotar, né? A número 9 agora. Já fizeram a 9? Colocação também errada do pronome a. Isso. A 9 também é a letra D. Por que que é a letra D? Porque você tem vírgula aqui, né? E logo em seguida você já usou, né? Já foi usado o pronome. Então, não se pode fazer dessa forma. O pronome tem de vir depois do verbo, cumprimentando-me, né? Essa construção aqui também, não sei se chamou a atenção de vocês. O livro está com você. Entregue-mo, né? Aqui, esse mo condensou os dois complementos verbais. Entregue o quê? O livro a quem? A mim. Né? Então, entregue-o a mim. Então, como você tem, como nesse período nós temos dois objetos, né? Como objetos formados, né, a partir do pronome pessoal do caso oblíquo, é comum a gente ver essa construção mo, né, quando você tem um me mais um mo, tá? Então, o me o livro está com você, entregue-me, né? Entregue para mim o livro. Então, o me mais o formou aqui o mo. Entregue-me, é normal, tá? Esse tipo de construção. Agora, 10 e a 11. Pode fazer primeiro a 10, depois vão para 11.
Tá, aqui eu já estou respondendo, né? A Elaine já disse que a letra B, a letra C. O Valdirene também colocou C. Isso aqui é para pegar mesmo. Então, vamos ver a 10, né? É inaceitável em relação ao normativa. Inaceitável, ou seja, não se aceita mesmo, tá? Não adianta, não tem choro nem vela, né? Então, olha, a letra A pode se considerar, ok. A letra B poderia se considerar, esse daqui é inaceitável. Por que que é inaceitável? Porque você tem um verbo aqui no futuro do pretérito. Então, se o verbo está no futuro do pretérito, nós não podemos colocar o pronome depois do verbo com item. Tá? Lembrando lá, exatamente. Agora, vamos para a letra C. Aqui, o que que diz a regra? Preferencialmente que haja o item. Mas isso não quer dizer que esteja errado, eu disse para vocês lá. Se a gente não puser esse item aqui depois do pode-se, né? Do pode fazendo pode-se, tá? Então, se a gente deixar sem hífen aqui, esse ser ele vai ficar mais junto com considerar. Então, ele fica junto com o verbo principal no infinitivo. Pode-se considerar a Semana de Arte Moderna, tá? Então, não está errado. A letra D está correta, pode considerar-se, porque depois do infinitivo eu posso usar, né, o verbo, o pronome com o item. E poderia considerar-se. Esse também é aceitável. Esse que vai ser aceitado. Em relação à letra B, a letra E que vai ser considerada correta. Então, gente, uma coisinha assim, né? Básica mesmo. É mesmo para a gente poder pensar no verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, né? Não se usa o pronome depois desse verbo. Ok? Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Agora, número 11. A número 11 vocês já fizeram? Tá, a João já colocou aqui, letra C. Mais alguém? Isso, Luci. Isso, Di, é ótimo. A Carolina já respondeu aqui, certinho. É isso mesmo, letra C, porque a gente tem um verbo aqui no futuro do presente. Perfeito, ótimo. Obrigada, Carolina. Tá? Já trouxe a resposta correta para nós, tá? Diria, certo? Então, a questão número 11 é a letra C que está errada, as outras estão corretas, né? Podemos passar para a próxima. 12. Podem fazer a 12. E esse 12 aí? Não, já respondeu.
Carolina colocou B. João colocou B. Agora está ficando bem. Mariana. Tá, então vamos lá. A questão 12. Quem pôs a letra B acertou. Tá? Então, a resposta certa é a B. A alternativa em que a colocação pronominal não corresponde ao que preceitou a gramática. Se vocês forem olhar todas aqui, né, claro, a gente corre o risco de marcar a letra I em uma das alternativas, né, porque você vai considerar que todos sejam corretas, né, pela regra. Mas a letra B, nós temos, embora a gente tenha aqui, né, o verbo no futuro, tá, no futuro do pretérito, antes desse verbo existe uma palavra de valor atrativo. Então, como existe palavra de valor atrativo, o que nós vamos fazer? Usar a próclise, tá? Então, se usa próclise. Deixa eu voltar um pouquinho lá na regra, olha. Só um minutinho, um pouquinho de paciência, né? Só para vocês verem a regra. Aqui, ó. Uso da mesóclise. Usa-se a mesóclise exclusivamente com o verbo no futuro do presente ou do pretérito, sem impedimento do uso da próclise e desde que não haja obrigatoriedade de pronome hipotético. Tá? Então, se houver um pronome, né, se houver obrigatoriedade do uso do pronome, do uso da próclise, você vai usar a próclise, ou seja, se houver palavra com valor atrativo. Tá? É isso que ele está dizendo. Vamos voltar aqui. Isso daqui é para pegar mesmo, né? Então, como a gente tem jamais aqui, você usa próclise. Jamais te daria tantas explicações. Certo, pessoal? Alguém colocou a C? Se alguém pôs a C. Aí este compete em se tratando, sim, porque você tem a construção, isso, Valdirene, em tratando. Quer dizer, quando você tem a construção gerúndio e antes, né, precedido do em, você usa o ser antes. Então, em se tratando do corpo da pátria, revigorá-lo com o sangue do trabalho. E você usa o pronome depois do verbo, né? No caso, você tem uma pontuação, você tem vírgula, ok? Aqui, o de baixo, a letra D. Quem observou bem a letra D já responde aqui a letra B. Não realizaria. O mesmo caso, né? A regra é a mesma da letra B e da letra D. Então, vocês percebam, né? Aparece aqui o verbo no futuro e antes do verbo uma palavra de valor atrativo, aqui uma palavra negativa, duas palavras, ó, de valor negativo. Certo? Então, resposta B. Ok? 14. Podem fazer, já está acabando as questões. A gente vai passar para uma outra parte. A Valdirene já respondeu, a 13. A maioria está colocando B, a Naila pôs aí. Mais colocou. Então, alternativa.
Então, vamos lá para 13, né? Vamos fazer primeiro a 13. Assinale a opção entre a colocação correta do pronome em relação à norma culta da língua. Não somente vi-me ameaçado da pobreza. Aqui, ó, nós temos duas palavras de valor atrativo, não somente. Então, me vi. O verbo, ele vem antes. Aliás, desculpa, o pronome vem antes do verbo, não me vi, tá? Tudo isso abateu-me. Mesma coisa, o tudo é um pronome definido, tá? O isto também, ele é um pronome demonstrativo, então a gente vai colocar o pronome antes do verbo. Então, tudo isso me abateu. Então, esse já ainda não é. E coisa, a letra V ainda não é. Tá? É o que está correto. Quando você tem no período como, né? Como ficou, como me caiu bem essa roupa, né? Então, se aparece o como, o verbo, o pronome, ele vem também, ele vai ser usado antes do verbo. Então, como me achei o acusador. Não surgisse uma situação, olha o que aqui, né? A qual me aterrou. Então, você tem um pronome relativo. Se tem um pronome aqui, o verbo, o pronome, né, vem também, vai ser colocado antes do verbo, por causa do pronome relativo. Uma palavra do que então me dissesse aqui o quê? Né? Uma palavra do que me dissesse. Então, esse que está correto, a letra E, tá? Você tem também o pronome aqui, que. Ok? A correta, então, é a E, que depois é a Carolina, né? Carolina acertou. A 14 agora. Podemos ir para 14. É isso, né, Valdirene? A gente estuda mesmo, não é fácil, não, né, Valdirene? As regras gramaticais. Ah, que bom, Naira, acertou. Ótimo, parabéns. É gostoso quando a gente vai acertando, né? E aí, a 14? O que vocês responderam? A Juliana fez aí. Tá, vamos ver então como que vocês fizeram essa 14. Está pedindo a atividade. Assinale a opção em que a próprise atende às recomendações da norma culta. Atende às recomendações, ou seja, o que recomenda a norma culta. Eu vou ler todas, né? Vocês vão depois ver aqui a lógica, né? Dessas questões. Continua nos enriquecendo. Está se tornando. Parecem se reduzir. Devendo se enriquecer, oportunidades que se oferecem. Então, se a gente for ver, a letra A, B, C, D é a mesma coisa, tem a mesma construção, tá? Qual é a recomendação da norma culta para essas os quatro primeiros enunciados? Que se utilize, que se use o pronome junto com o verbo auxiliar. Ou seja, depois do verbo auxiliar, que se use item, né? Então, continua item nos. Está item se. Está se tornando. Parece em si. O item aqui, tá? O devendo-se, também mesma coisa, você usa-se, né? O item depois do verbo. A correta é a letra E. Você tem aqui o quê? Então, oportunidades que se oferecem as oportunidades, as quais são oferecidas, né? Então, um pronome relativo aqui, tá? Ok? Então, quem colocou a letra E acertou.
Agora podem fazer a 15 e a 16. Façam a 15 primeiro. São as duas últimas questões. Oi. Ah, tá. São só essas. Tá, Ana? Nós vamos terminar agora essa daqui. A gente vai passar para uma outra parte, tá? Eu vou só começar a explicar um outro conteúdo. Essas são as últimas. Tá, João já respondeu, Naila, Valdirene. Isso. Então, vamos ver aqui a 15, tá? Vamos fazer já. Assinale a opção em que a próclise do pronome oblíquo C é optativa. Tá? Nós já fizemos uma atividade dessa daqui. A resposta correta é a letra B. Quem pôs letra B acertou. E as eleições se faziam à base do corrente da Natália. Por que que é optativo? Porque não existe nenhum fato, né? Nenhuma palavra de valor atrativo que exija a colocação do pronome antes do verbo, ou seja, que exija a prótese, tá certo? Então, nesse caso aqui, é facultativo, tanto faz a gente colocar, pode-se usar o pronome antes do verbo, como também depois do verbo, faziam-se, ok? A letra A está correta, né? Porque nós temos um relativo aqui, que pede, que exige próclise. A letra D, nós temos uma palavra de valor negativo, que exige próclise. E os poucos que se envolviam, né? Também nós temos um pronome que também vai exigir a próclise, né? Na letra E, faz concluir que se tratava também, mesma coisa, que exige a próclise. Okay? Então, é a letra D. E a 16? Eu achei que é optativa. Não é tirar o pronome. É optativa você usar o pronome antes do verbo, tá? Ou depois do verbo. Okay? A 16. A 16 é a última questão dessa série, né? Desse conteúdo, tá? O João já respondeu. E aí? Só o João respondeu a 16? Podemos fazer 16? Vocês pararam? A Thalita, agora sim, agora está rodando. Agora está rolando aqui. Já. B, B, C, D. Pessoal, olha aqui. Assinale a alternativa em que ocorre erro de colocação pronominal. O que está na cara aqui? A vírgula, olha. Tá certo? Então, hoje, se arrepende do que fez. Olha aqui a letra C. A letra C, depois do advérbio de tempo, hoje, não se colocou vírgula, né? Então, como não se pôs vírgula, eu posso usar, é claro, ele é atrativo, ele é uma palavra de valor atrativo, então o pronome fica antes do verbo, hoje se arrepende. Agora, como foi usada a vírgula aqui, não se usa o pronome depois da vírgula, tá? Então, esse daqui também para fixar mesmo, né? Para que vocês fixem essa questão mesmo de não usar o pronome antes do verbo depois que tiver uma vírgula, ok? Tranquilo, pessoal? Isso, esqueço da vírgula. Tá, então a resposta da 16 é a letra E. Mas a gente faz isso mesmo, é porque vocês não assimilaram ainda a regra, né? Não teve tempo ainda de memorizar a regra. Então, como não houve tempo para memorizar a regra, a gente realmente esquece,
né? Por isso que depois é bom vocês passarem os slides, como o material vai estar disponibilizado até o dia 22 na plataforma, se vocês quiserem imprimir o material, né, copiar, salvar no computador de vocês, seria interessante. Uma outra questão, pessoal, antes de eu passar para o outro conteúdo, deixa eu só interromper aqui. Antes de eu passar para o outro conteúdo, eu gostaria de ver com vocês como estão as atividades. Vocês estão fazendo as atividades? Está tranquilo? Tem alguma dúvida? Tá ok? Porque vocês já sabem. Então, vocês têm são três chances, né? São 3 chances que vocês têm para poder acertar ali e responder, tá? Só não se esqueçam de responder, porque é conta chamada. Se vocês não responderem as atividades, deixa eu ver aqui. Mas fiquei com dúvida na atividade 3. Os slides estão, Naila, já no Moodle. Estão no Moodle, hoje eu ainda verifiquei para poder definir o material didático. Você vai lá na parte do material didático, tá? Isso, Denise. As atividades 1, 2 e 3, isso mesmo. Tá. Já fez ótimo. Já respondeu, já enviou, né, Érica? Isso. Tá? Isso, porque aí você vai enviar, finalizar a tentativa, pronto, tem que enviar. Tá certo? Porque às vezes pais esquecem de enviar, né? Uhum. Qual que é, Thalita? Depois eu vou verificar. A questão 10, de qual exercício? Do exercício 3, da atividade 3, é isso? Porque depois eu verifico. Tá, ok. Então, depois eu vou verificar, eu vejo e amanhã eu respondo para você, porque eu não vou abrir agora. Então, seria a questão 10 do uso da crase, é isso, né? Da atividade do uso da crase. Ok, Thalita, pode deixar, amanhã você me cobra, tá? Porque às vezes a gente envia uma resposta, pode acontecer isso mesmo, tá bom? Tá, deixa eu ver, a questão 2 da atividade 3, vai ser uma correção. Uhum. A Carolina também está dizendo a questão 2 da atividade 3, também do uso da crase. Você está em dúvida, Carolina, isso? Anota para mim, por exemplo, por favor, Clarinha, porque depois eu já vou buscar. Não, Denise. Tá, é a questão 10 do uso da crase e a questão 2, tá? Da atividade 3 também eu vou verificar, Carolina. A Denise está perguntando se os exercícios que nós... Não é não, tá? Denise, a gente está fazendo os exercícios aqui, a gente vai responder na live, mas não é para enviar não, tá? Mas aí... Não tem crase, Carolina. Tá. Então, eu vou verificar. Nós vamos verificar que é a questão 2. Certo? Ok. Não pode deixar. Carolina, Thalita, eu vou verificar as 2 questões, a 10 e a 2 do exercício sobre crase, tá? Aí, se tiver algum equívoco, alguma questão equivocada, eu já corrijo e já envio amanhã, tá bom? Tudo bem, meninas? Que bom! Isso é sinal de que vocês estão, ó, né, fazendo e respondendo, né, prestando bastante atenção nisso, né? Que bom. Isso aí é muito bom, gosto disso. Tá, ok. Eu vou apresentar, pessoal, está faltando 15 minutinhos, mais um pouquinho, só para eu apresentar mais uma atividade, não é atividade, mas um conteúdo, para a gente adiantar aqui, tá? Amanhã eu vou ver outras coisas também com vocês. Agora a gente já tem poucos dias, né? A gente vai... É bom que a gente veja isso também, que é o uso da crase, né? Já ajuda ali para fazer a atividade, tá? O emprego da crase. Então, a gente só vai ver um pouquinho
do conceito, né, da teoria, e as atividades, os exercícios, a gente faz amanhã, tá? Então, usa-se crase. Primeiro, antes de palavra feminina que pede, né, o uso da crase, ok? Antes de palavra masculina, nós não usamos crase. Então, essa é a primeira regra. Se a gente tem uma palavra masculina, mesmo que o verbo ele peça a preposição, né, mesmo que o verbo exija a preposição, eu não uso crase. O que é a crase? A união do A com A. O A preposição, mas o A artigo feminino. Tá? Então, A mais A formou o A com acento grave, esse acento que vem, que nós chamamos de fenômeno, né? O que ocorre com a crase, é o acento grave, tá? É o acentinho ao contrário do acento agudo, né? Então, aqui, olha, um exemplo, né? O primeiro exemplo, referiu-se à menina dos olhos verdes. Primeiro, a gente analisa o verbo, referir-se. Quem se refere a. Então, a regência do verbo referir-se, o verbo, ele é regido pela preposição a. Eu me refiro a alguma coisa, tá? Então, como ele exige preposição a, e eu tenho depois dele uma palavra feminina, a menina, referiu-se a menina dos olhos verdes, então aqui eu fiz crase. Agora, para eu poder compreender e entender que aqui tem uma crase, como que eu faço? Eu posso fazer o contrário usando uma palavra no masculino. Então, se eu usar uma palavra no masculino e aqui no lugar do a, eu usar o ao. Referiu-se ao menino dos olhos verdes, tá? Então, o a craseado é igual também a ao, tá? Você pode, em algumas situações, em alguns casos, dá para substituir por ao usando uma palavra no masculino. Essa é uma primeira dica. Uma segunda dica, antes de topônimos. O que é topônimos? Nomes de lugar que aceitam artigo, tá? Então, sempre fazendo essa regrinha aqui, essa prova. Vou a, volto da. Então, vou à Europa. Volto da Europa, tá? Então, toda vez que a volta for o da, a ida vai ser o a craseado. Então, vou a com crase, se eu volto da, né, com da. Até se eu volto de, não tem crase. Por exemplo, vou a Portugal. Então, Portugal, volto de Portugal, venho de Portugal. Então, se a minha volta é o de, é o a, só a preposição, o a sem crase. Em locuções conjuntivas ou prepositivas femininas, à medida que o tempo. Então, existem conjunções, né? Locuções conjuntivas que tem aqui a crase. À medida que o tempo passa, ela rejuvenesce mais. Locuções adverbiais femininas. Comprou o carro à vista. À vista é uma locução adverbial, né? De modo, tá? Feminina, porque vista é uma palavra feminina, então eu uso crase aqui. Tá? Locuções adverbiais que indicam horas, que é importante, porque na redação de documento oficial, muitas vezes, grande parte, né, em muitas situações, se usa horas, né, horas. Chegamos às 10 horas, então tem crase, tá? Partiu às 20 horas, então, antes de locuções adverbiais que indicam hora, crase. Antes dos pronomes senhora, senhorita, dona, dama e madame, entregou o apartamento à dona do imóvel. Se quiser mudar aqui por uma palavra no masculino, né, entregou o apartamento ao dono do imóvel. E senhora é a mesma coisa. A senhora, a senhorita, a dama, a madame também fica craseado, verificando o verbo que vem antes, a regência dele, né? Quem entrega alguma coisa a alguém, certo? Agora, não se usa crase antes de palavras masculinas. Comprou a televisão a prazo, tá? Que é uma locução adverbial, né? Quando estiver subentendida a palavra moda, você usa crase, que é uma exceção à regra. Poema a Mário Quintana.
Mário Quintana, embora seja uma palavra masculina, aqui o sentido é de moda, né? Poema à moda de Mário Quintana. Então, subentende-se que a palavra moda venha depois desse A, né? Poema à moda, Mário Quintana, ok? Entre palavras repetidas também não se usa crase, ficou cara a cara, né? Então, tem cara, palavras repetidas, aqui só preposição. Antes de pronomes que não aceitam artigo. Não fez alusão a nenhuma pessoa, nenhum pronome indefinido, não admite artigo, então só uso preposição sem crase. Antes de palavra feminina plural, com A no singular, fez menção a novidades, né? Se tivesse aqui o as, aí teria crase. Isso aqui cai bastante em provas, né? Às vezes a gente na redação também erra, né? Acaba colocando crase. Por que não tem crase aqui? Porque novidades está no plural. Então, eu só tenho preposição aqui, fez menção a novidades. Se tivesse o a, se tivesse o s, teria crase. Se faz menção a alguma coisa. Então, as novidades têm crase. Há novidades sem o S, ou seja, sem o artigo no plural as, não tem crase. Tá? Antes de verbo também não se usa crase, começou a cantar, começou a falar. Toda vez que você tem um verbo, normalmente no infinitivo, né? Esse A é só preposição. Antes de artigo indefinido, refiro-me a uma pessoa muito especial. Você já tem um artigo aqui, então não precisa usar crase, porque crase é o a, preposição a, artigo, tá? Então, esse a é apenas uma preposição. Antes da palavra casa e terra, quando não vierem especificadas, olha como que é a gramática, né? Se diz assim, vou à casa, tá? Se não especifiquei essa casa, eu não uso crase. Agora, se especifica terra e casa, se usa crase. Vou à terra dos meus antepassados. Então, se eu digo vou à terra, pronto, parei aqui, ó, não usei crase, não veio especificada. Agora, como especificou a terra dos meus antepassados, né? Usando aqui uma locução, uma adjetiva, tá? Ou um especificador, aí uso crase. Mesma coisa casa, ó, irei à casa de meus avós. A gente nem usa irei à casa, a gente usa irei na casa, né? A gente já usa, faz a regência aqui errada, né? Usando o em ao invés do a. Quem vai a, né? Verbo que indica movimento, então se pede preposição a, certo? Então, quando vier especificada a palavra casa e terra, se usa crase. Se não vier especificada, não usa crase. Antes de topônimos que não aceitam artigo, né? Vou a Campinas, voltei de Campinas. Então, como a volta é o de, você só usa aqui o a, preposição, sem o artigo. Agora, se o topônimo, mesma coisa da regra de cima, se o topônimo for especificado, terá crase. Vou a Campinas de meus amigos, né? Venho da Campinas de meus amigos. É estranho, mas é regra gramatical, é arbitrário. Tem uma explicação lógica para isso, né? Então, é a regra que foi colocado, né, pela gramática, como regra, certo? Agora, a crase facultativa. Facultativa, lembrando que eu posso ou não usar a crase, é permitido que eu use ou não, tá? Antes de nomes próprios femininos, informei a Paula no início das aulas, né? Então, aqui nós temos o verbo, a regência do verbo informar, quem informa a alguém alguma coisa, tá? Nesse caso, informei a alguém, a Paula, o que? O início das aulas, alguma coisa. Então, aqui eu posso usar a crase ou não, tá? Porque é um nome próprio, pensando aqui, informei a Paulo, né? Ficaria, se a gente dissesse, informei ao Paulo, né? Fica, muitos podem não achar legal essa pronúncia, mas não está errado que eu ponha a crase aqui, tá? Um outro caso em que a gente pode usar a crase após a preposição até. Se a palavra seguinte for uma palavra feminina, vou até a escola.
Eu costumo não usar aqui, porque o até já é uma preposição. Então, como eu já tenho preposição aqui, tá? Só um minutinho. Roberto, Clarindo, o Roberto está pedindo a chamada. Tem como não enviar a chamada novamente? Tá. Só um minutinho. Isso. Então, como eu tenho aqui o até, que já é uma preposição, não há necessidade de a gente pôr a frase, por isso que o uso é facultativo. Então, eu posso dizer, vou até a escola, vou até a escola sem crase, tá? E antes dos pronomes também possessivos femininos, também o uso é facultativo, isso pertence à minha família. Né? Isso pertence a quem? Então, a regência do verbo aqui, né, a regência do verbo pertencer, isso pertence a alguém, né? A minha família. Eu posso usar ou não crase, porque eu tenho aqui um possessivo. Agora, se eu não tiver esse possessivo, aí tem crase. Isso pertence à família, tá? Aí seria crase. Isso pertence ao desembargador, isso pertence ao aluno, né? Fazendo essa troca do A por ao, certo? Tranquilo? Agora, os casos especiais de uso da crase. Entendi. Quando se usa a isso, o A com acento agudo, esse primeiro A, Viviane, é um acento agudo, né? Nós vamos ver algumas regras de acentuação, né? Por exemplo, o A acentuado em palavras oxítonas, o A acentuado em palavras monossílabas, o A acentuado com terminação verbal, né? Formando ali uma palavra oxítona, tá? Então, esse primeiro A que você aponta aqui é o A com acento agudo. Então, existem regras, né? Na regra das oxítonas, em que você acentuou, oxítonas que tem essa terminação A. Monossílabas também que tem a terminação A, tá? Esse segundo A que você apontou aí é o A craseado, né? Então, é a crase, é o que a gente está vendo aqui. O que é o A craseado? Esse acento ao contrário, né, do agudo, que é o acento grave, tá? É a preposição A mais o artigo A. Então, preposição mais artigo forma a, né, forma a crase aí. Amanhã eu vou trazer mais alguma coisa para vocês, tá, pessoal? Não se preocupa com isso, não, até mesmo para explicar melhor, né, para fixar, certo? Não pode ficar tranquilo. E quanto à regra de acentuação, a gente vai ver essas regras, tá? Nós vamos ter essas regras. Você colocou ali, né, o acento agudo, a gente vai ainda ver isso, tá bom? E casos especiais do atraso é com aquele, aquela, aquilo, ou seu antecedente, né? Se o antecedente, aliás, exigir preposição. Por exemplo, assistir àquele filme. Quem assiste, assiste a. Isso é um S a mais, né? Quem assiste, assiste a aquele filme. Então, você faz também aqui, une, tá? A preposição ao pronome, tá? Antes do verbo que relativo, antes do relativo que, quando ficar subentendido aquela. Sua mala era igual a que comprei, ou seja, sua mala era igual àquela que comprei. Tá? Amanhã a gente vai retomar esses dois casos aqui, são casos mais específicos, especiais, tá certo? Para fixar melhor. Depois vem as atividades que já estão no Moodle, mas a gente retoma essa parte amanhã, porque senão vai ficar muito corrido, né? Então, pessoal, por hoje é só, né? O que eu tive que passar para vocês, eu já passei, né? Agradeço a presença, a participação de vocês. Em relação àquelas questões que estão no mundo, amanhã eu trago a resposta, tá? Um bom descanso para vocês, ok? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom descanso. Até amanhã. Eu que agradeço, tá? Até amanhã. Obrigada, Érica.